Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Estamos aqui então para a última aula de vocês, que é a quarta semana. Nessa quarta semana, nós vamos conversar sobre, vamos lá, biocombustíveis e hidrogênio. Então, vamos começar com biocombustíveis, tá bem? Então, começando aí sobre biocombustíveis, nessa aula vocês vão ver sobre uma das alternativas mais promissoras para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. A ideia é entender como eles são produzidos, as vantagens, desvantagens, como aproveitar de maneira sustentáveis. Então, vamos ver uma visão ampla sobre isso, tá bem, pessoal? Vamos conversar um pouquinho sobre os biocombustíveis, então. Então, vamos ver aí, pessoal, já de cara, o que são esses biocombustíveis, tá bem? Então, eles são derivados de uma fonte vegetal, como tá aqui, né? Que significa que são renováveis e não provêm de petróleo. São, como não provém de petróleo, né? Como, por exemplo, a gasolina e o diesel. Eles podem ser feitos de diversos materiais, como a cana-de-açúcar, como a soja, a mamona, dentre outras. E uma das vantagens é que eles são menos poluentes e biodegradáveis. Então, eles podem ser usados puros ou misturados em outros combustíveis. E aí, pessoal, no Brasil, por exemplo, o etanol é mais adicionado a gasolina e o biodiesel ao diesel, tá bem? Então imagina um carro funcionando como gasolina quanto com etanol. Isso é muito comum no Brasil e mostra como aí os biodiesel eles já fazem parte do nosso cotidiano. Com impacto aí ambiental bem positivo, pessoal. E aí, quais vocês acham que são os principais benefícios de nós substituirmos os combustíveis fósseis dos biocombustíveis no nosso dia a dia? Vocês já pararam para pensar isso? E aí nós entramos aqui no etanol. Vamos começar com ele, com o etanol, que é talvez o biocombustível mais conhecido no Brasil. Ele é produzido a partir do caldo de cana, de açúcar, que passa por um processo de fermentação e é destilado, né, até se transformar no álcool etílico, né, hidratado aí, que no caso do álcool anidro, ele é praticamente puro, com 99,5% de álcool e é misturado à gasolina. Aqui no Brasil, pessoal, 25% da gasolina que nós consumimos contém etanol. Então imagina uma usina de cana-de-açúcar, depois que o caldo é extraído, para fazer etanol. O bagaço que sobra pode ser aproveitado aí para gerar mais energia ou até mesmo mais açúcar, que pode ser transformado aí em etanol. E isso torna o processo muito mais eficiente. Vocês conseguem pensar em outros resíduos que poderiam ser aproveitados na produção de biocombustível, além do bagaço de cana? É muito legal, né? O etanol no Brasil, o Brasil ele tem uma longa história de uso do etanol. Então, ele começou com um programa de incentivo ao álcool lá na década de 1970. Então, durante a crise do petróleo, essa foi nessa época que começou a ver os primeiros carros que foram movidos a álcool. E hoje, com os carros biocombustíveis, tem aí a opção de usar tanto gasolina quanto etanol, que é um exemplo de como o país aí diversificou a matriz energética. Então pensem nos carros biocombustível que nós vemos na rua. Esses veículos eles podem funcionar tanto com gasolina
quanto com etanol. Isso é uma solução extremamente inovadora aí, né, para nós reduzirmos essa dependência de combustível fóssil, né? Então, como vocês veem o futuro do uso do etanol no Brasil? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando nós paramos para pensar no biodiesel, no biocombustível, isso é importante. É o biodiesel que é produzido a partir dos óleos vegetais, como soja, amona, girassol e dendê. O processo de produção, ele vai envolver, pessoal, a transesterificação, tá? O que esse nome quer dizer, pessoal? Que ele transforma os triglicerídeos dos óleos vegetais em biodiesel e glicerina, tá? A glicerina, ela é um processo que é um subproduto aí que vai ser bem valioso, que ele vai poder ser utilizado na fabricação de sabonete, de combustíveis, de cosméticos, tá? Então pensa lá na grande produção de óleo de soja. Então, além de alimentar as pessoas, de alimentar os animais, o óleo de soja, ele vai poder ser transformado aí em biodiesel. Vocês já pararam para pensar nisso? E esse biodiesel, ele vai poder ser misturado ao biodiesel que abastece caminhões. E isso ser transformado, ser utilizado lá no nosso transporte. Para o nosso transporte se transformar numa coisa mais sustentável. Então, mas nós temos aí as nossas vantagens e também as nossas desvantagens. Dentre as vantagens de se utilizar o biodiesel, tem que ele pode ser renovável, né? Ele é menos poluente quando nós comparamos aí com os combustíveis fósseis. Mas ele também traz os seus desafios. A produção, pessoal, do biocombustível, quando eu penso em grande escala, ele pode levar a monocultura extensa. E aí, isso vai causar perda também da minha biodiversidade, como nós vimos na disciplina anterior. E aí, aumenta o uso de defensivos agrícolas. E isso vai acabar contaminando o meu solo, vai acabar contaminando a minha água, o que também é um problema, né? Então imagina lá uma grande área cultivada e eu tô só cultivando soja, Então, para a produção de biodiesel, tá, eu melhoro uma área, mas eu pioro outras, né? Então, se eu não tiver um planejamento adequado, essa monocultura pode esgotar o solo e pode prejudicar o meu ecossistema. Por isso que é fundamental que a prática agrícola, ela também seja sustentável. Então, eu tenho que planejar adequadamente isso, tá? E aí, entrando nessa última partezinha aqui, nós vemos a parte do hidrogênio, tá? Nessa parte do hidrogênio, que é uma fonte de energia limpa, vocês vão ver que ele também pode ser aproveitado de maneira sustentável. A ideia, para finalizar o conteúdo de vocês, é que vocês conheçam o papel do hidrogênio nesse contexto de energias alternativas e compreendam ele como um método pelo qual ele pode ser obtido aí e utilizado. Opa! Então, o que vocês vão ver aqui? O que é esse hidrogênio nesse contexto, né? Então, o hidrogênio de forma geral, primeiro, né? Ele é um elemento químico, é o elemento mais abundante no universo, vocês já devem estar cansados de ver,
Vocês tiveram química também, antes dessa disciplina. Possui um alto valor energético, ele é tão leve que a forma gasosa dele é difícil aí, né, de manter. É um recipiente que ele tem forma aí de que sem um recipiente, né, um recipiente sem que escape, né, se eu não tiver um recipiente é muito difícil de manter ele, né, sem que ele se escape ali. As características químicas dele, como a baixa força de ionização, torna ele ideal para as reações que produzem energia de forma eficiente, como a gente tem ele aqui. Então pensa lá num balão, um balão cheio de gás, hidrogênio, ele vai subir rapidamente, por quê? Porque ele é muito leve, né? Ele é mais leve que o ar, e aí essa leveza também vai refletir na capacidade dele de liberar energia, quando ele é usado para as reações. E aí, como a gente sabe disso, como vocês já viram isso na disciplina de química, ele é um elemento abundante no universo. Por que vocês acham que ele ainda não é tão utilizado como fonte de energia dentro do nosso cotidiano? O que vocês pensam sobre isso? Aí, pensando nos métodos de obtenção, existem dois métodos principais para a obtenção dele, que é o método da eletrólise, que é a síntese, né? E a síntese, né? Então, a eletrólise é um processo simples em que se utiliza a eletricidade, tá? Para segurar a água em hidrogênio e oxigênio. Já a síntese envolve ali o uso de biomassa ou biocombustível fóssil, como gás natural, para produzir o hidrogênio. Então, imagina lá que nós temos um copo d'água e nós passamos uma corrente elétrica por ele, a água começa a se dividir e aí ela vai se dividir em duas partes, o hidrogênio que pode ser usado como combustível e o oxigênio. No caso, o processo de síntese, pensa numa refinaria de petróleo, que além de combustível fóssil, também produz hidrogênio, né? Tem tecnologias de obtenção no Brasil, né? Atualmente no Brasil, as principais tecnologias utilizadas para a obtenção aí de hidrogênio inclui a eletrólise de água e a decomposição de amônia, tá? O país, ele ainda enfrenta desafios com a produção eficiente de hidrogênio, principalmente, pessoal, quando se trata aí de minimizar os subprodutos indesejados, como os resultantes do uso de etanol, tá? Então, pensa lá na produção de hidrogênio a partir da água. Aqui no Brasil, onde nós temos grandes hidrelétricas, esse processo ele pode ser realizado durante a madrugada, quando a demanda por eletricidade ela é menor. Então, o aproveitamento melhor se tem ali desse recurso, tá? Esses métodos de eletrólise, se nós formos pensar em detalhes, a eletrólise ela é um processo simples, é uma corrente elétrica que vai passar pela água e aí com a ajuda de dois elétrons, ânions, cátions, ali a molécula de água ela vai ser dividida em hidrogênio e oxigênio. Essa tecnologia ela tem um grande potencial, porque ela pode ser usada durante o período em que há menor demanda de eletricidade, que é nas madrugadas, né? Quando tem maior demanda, eu uso hidrelétrica, tá? Imagina lá uma noite tranquila, quando as hidrelétricas estão gerando mais eletricidade que o que é consumido, né? Nesse momento, a
a energia excedente, ela realiza lá a eletrólise lá, vai produzir hidrogênio de forma eficiente, ali sem desperdício, acumula aquilo lá, né? Então, se eu tenho uma noite tranquila, eu posso usar ela, tá? E aí, quando eu penso em perspectivas de uso e tecnologia, apesar de ser uma tecnologia promissora, a eletrólise ela ainda enfrenta desafios com alto custo de eletricidade, quando ela é comparada ao gás natural, por exemplo, que também pode ser gerado para produzir hidrogênio. A eletrólise ela ainda é mais cara, mas tem uma tecnologia que pode mudar, né, nesse cenário. Aí, se nós formos pensar, as células de combustível, nelas o hidrogênio ele reage com o oxigênio para gerar eletricidade e vapor de água quente. E aí a gente pode pensar nas células de combustível como uma pequena fábrica de eletricidade dentro do carro, onde o único subproduto é a água. E essa fábrica ela usa hidrogênio e ela usa oxigênio, que vai gerar essa energia com uma altíssima, digamos assim, eficiência e prática. E isso não tem nenhum impacto ambiental, tá? E aqui, por fim, nós temos o esquema das células de combustível, tá? Esse esquema de uma célula de combustível, ele vai funcionar, o hidrogênio ele é fornecido aí no ânodo, né? E o oxigênio no cátodo. Então, o resultado dessa reação é a produção de energia. Basicamente isso. E aí ele vai gerar energia e vai gerar água, tá? Então vejam como esse processo ele é eficiente, como esse processo ele é simples, tá? Aqui eu tenho água, aqui eu tenho minha energia, tá? Então eu não tenho, né, com a energia sendo gerada, ela é uma energia extremamente limpa, né? Eu não tenho poluição aqui. É como um carro que é movido a células de combustível. Tá? Ao invés de liberar fumaça, ao invés de liberar gases tóxicos, ele solta água pelo escapamento. Mostra aí o potencial das células combustíveis para o futuro dos transportes. Tá? Então, olhem como isso é eficiente. Né? Isso é futuro. Isso é o nosso futuro. Então, aqui estão as referências. Peço desculpa pelos meus cachorrinhos. Peço que comentem sobre isso lá no nosso fórum. Agradeço. Assim nós encerramos a quarta semana. Façam as suas atividades. Não deixem de fazer as suas atividades. E assim nós terminamos a nossa quarta semana.